A paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Meu nome é Felipe Bernardino, do site enfoquebiblico.com.br. Seja muito bem-vindo para o nosso primeiro podcast, falando dessa vez de um homem chamado Bartimeu, ou um apelido, né, Bartimeu, porque a palavra Bartimeu, Bar é filho e Timeu é nome próprio, então Bartimeu é filho de Timeu. Nós vamos falar apenas um versículo na passagem, e a passagem inteira você pode ver em Marcos capítulo 10, versículo 46 ao 52, mas nós vamos apenas no versículo 49, ou também o versículo 48. Vamos ler Marcos capítulo 10, versículo 48 e 49, que diz assim: E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais, dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Essa passagem é interessante por causa que a Bíblia Sagrada vai revelar que este cego, quando ele fica sabendo que Jesus passava ali em Jericó, e essa foi a única vez relatada na Bíblia que Jesus passou por Jericó, diz que de uma forma ou de outra Bartimeu ficou sabendo que era Jesus que passava. Então ele começa a clamar dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Só que diante desse clamor e diante dessa persistência, muitos começaram a se incomodar porque Jesus veio junto com uma grande multidão, e a multidão começou a repreender Bartimeu, pedir que ele ficasse calado, pedir que ele não clamasse. Mas a Bíblia é tão linda, irmãos, que vai dizer que quanto mais eles faziam isso, mais eles falavam para Bartimeu: cala-te, não fale, não clame, não peça. A Bíblia vai dizer nos versículos que nós lemos que ele clamava ainda mais. E ele clamou tanto que Jesus o escutou, parou e pediu que o chamassem. E chamaram ele dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Aquele cego, no final das contas, recebe a cura e recebe a salvação. Mas o que eu quero trazer de ensinamento nesse versículo, ou nesses dois versículos que nós lemos, é que quando existe uma situação na sua vida e você está passando por ela, está passando por uma dificuldade, e essa dificuldade vai dizendo para você: fica quieto, vai dizendo para você: para, vai dizendo para você: não tenta, vai dizendo para você: você não consegue. Eu quero te dizer que você tem que clamar ainda mais. A dificuldade na vida de Bartimeu era uma multidão. A dificuldade na sua vida pode ser um emprego, pode ser uma pessoa, pode ser uma situação, pode ser um filho, mas continua clamando a Jesus por essa causa, não desista. Continua pedindo a Jesus por essa causa. Sabe por quê? E agora tá passando um carro anunciando aqui na rua, mas sabe por quê? Por causa que vai chegar o momento que Jesus vai falar: eu estou chamando ele. Vai até ele, Espírito Santo, conforta o coração dele, porque existe uma palavra hoje para o coração dele. Ou seja, a mesma situação, porque se você perceber o seguinte, quem repreendia Bartimeu naquele momento era a multidão. E Deus pede para um daqueles da multidão e chamar Bartimeu e falar: levanta-te. Então, mesmo que repreendia, teve que ir lá falar para Bartimeu: Jesus está te chamando. Sabe o que isso quer dizer? A situação que você está passando, ela vai ter que testificar que Jesus está com você. Se você ora para um filho sair das drogas e parece que é impossível, você está querendo desistir, continue clamando. Por quê? Porque essa situação, este filho vai reconhecer que Jesus está na sua vida. Se você está pedindo por uma família, por um emprego, e esta situação está te sufocando, está te deixando para baixo todos os dias, continue clamando, porque ela vai ter que ver que na sua vida existe um Deus que se preocupa, um Deus que está do seu lado. Jeremias vai dizer, em um dos versículos de Jeremias, eu não lembro muito bem o versículo, mas se eu não me engano está entre o capítulo 30 e o capítulo 33, diz assim: clama a mim e responder-te-ei,
e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabe. Quando você clama ao Senhor, Ele te responde, e te responde anunciando coisas grandes e firmes que você não imagina, a situação que você está passando não imagina, mas Deus já tem preparado para a sua vida. Meus irmãos, esta é a mensagem que eu tenho hoje para a sua vida. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa prosperar o seu caminho. Se inscreva no nosso podcast. Também entre no nosso site www.enfoquebiblico.com.br para você aprender sempre da palavra de Deus. Deus abençoe e tenha um ótimo dia.